Em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, vai dizer assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você tem vivido por fé? Faça isso, porque a justiça de Deus, meu irmão, se manifesta justamente no Evangelho. E é nessa fé que nós temos que estar. A fé no Evangelho, a fé em Jesus, aquele que morreu e deu a sua vida por cada um de nós. Agora, o que eu achei interessante aí no versículo 17 é que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós sabemos também que no Evangelho se manifesta o amor de Deus, né, se manifesta ali a sua misericórdia e manifesta também ali a fé. E são coisas que já existiam até na antiga aliança. Só que não era muitas vezes observadas por muitos na antiga aliança. Tanto que Jesus vai dizer em Mateus 23, 23. Em Mateus 23, 23, Jesus vai dizer assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, né? Então ele diz: deviam, porém, fazer estas coisas, que é dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Então, vemos aqui que desde antes do Evangelho já era manifesto na palavra de Deus a justiça, a sua misericórdia e a fé. O fato é que Deus realmente ele nos ama. Mas Deus ama, querido, mas também pune aqueles que não andam segundo a sua vontade. Deus vai punir justamente aqueles que andam na contramão da sua vontade. Tanto que Jesus vai dizer lá em Lucas 17, no versículo 1 e 2, ele vai dizer que é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então é inevitável que venham os escândalos, Jesus está dizendo, mas ai daquele pelo qual eles vêm. Terá punição. Então Deus é amor, mas não é só amor. Deus também é justiça. Deus é justo. Deus é justo. Nós servimos a um Deus justo. Por isso, nós devemos ser também justos. Nós somos justos à medida que nós somos justificados por Jesus diante do Pai. Por mais que Deus seja amor, sempre iremos colher as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. Iremos colher as consequências do nosso pecado. Por mais que Deus seja amor, você não estará imune às consequências dos seus erros e dos seus pecados. E o próprio Deus pode punir. Não somente lá na condenação eterna, mas ainda nesta vida Deus pode nos punir. Tanto que Gálatas 6, versículo 7, vai dizer assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que é que você entende aí quando o texto diz: de Deus não se zomba? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, também ele ceifará. E aí eu te pergunto, o que é que você entende quando o texto diz aí: de Deus não se zomba? Quando é que zombamos de Deus? Quando é que o homem está zombando de Deus? É falando mal de Deus? O que é que você acha a respeito disso aí? Eu entendo que zombamos de Deus quando dizemos que temos a Deus em nossas vidas
E no mesmo instante estamos fazendo tudo contrário à sua vontade. Você diz que tem Deus, mas quando as pessoas olham para você, você está fazendo tudo contrário àquilo que é a vontade de Deus. Você professa ter Deus, mas não faz aquilo que Deus quer que você faça. Então aí é como se você estivesse zombando de Deus. É como se estivesse dizendo, eu tenho Deus, Deus me abençoa, mas em contrapartida você está fazendo a vontade do inimigo. Você está dando lugar ao diabo. Quando dizemos que temos a Deus e estamos fazendo tudo contrário à vontade de Deus, é como se estivéssemos zombando de Deus. E nesse sentido aí, infelizmente, nós sabemos que tem muitos, nesse sentido, zombando de Deus. Dizendo que tem Deus, mas na vida prática está fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Diz que tem Deus, mas vive no pecado. Vive mais uma vida de pecado do que uma vida de santidade. E muitos chegam até a criar um Deus imaginário, um Deus fruto da sua própria imaginação, um Deus que permite a ele fazer isso e aquilo, a andar de acordo com seus desejos carnais. Tem muitos assim, que creem em um Jesus que não vê nada demais no que ele está fazendo. Ele vive livremente, porque é pela graça que ele vai ser salvo. Tudo que precisava ser feito para ele ser salvo, para ele ter vida abençoada, Jesus já fez lá na cruz, então ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa fazer renúncias, ele não precisa dizer não ao pecado. E tudo que ele tiver vontade de fazer para que se sinta bem e feliz, Deus está aprovando, Jesus está assinando embaixo. Isso eu creio que é zombar de Deus, meu irmão. Porque se Deus não tivesse deixado a palavra dele para nos orientar, para dizer o que é certo e o que é errado, aí você estaria correto. Você ia criar os seus próprios conceitos, você ia criar um Deus segundo a sua imaginação. Mas se existe a palavra de Deus e ali está escrito tudo que Deus quer que você viva e você ignora e despreza e vai criar seus próprios conceitos, você está servindo a qualquer outro Deus, mas você não está servindo ao Deus da Bíblia, ao Deus da palavra. Você não está servindo ao Jesus bíblico. Você está servindo a qualquer outro Jesus aí, criado pelas pessoas ou pela sua própria imaginação. Então, nesse sentido aí, infelizmente, tem muita gente zombando de Deus. Muita gente que está aí vivendo a seu bel prazer, vivendo nos prazeres da vida, vivendo nos seus pecados, e dizendo que tem Deus, que Deus é com ele, que ele tem conexão com Deus, que ele tem comunhão com Deus. Não, queridos, infelizmente, aí você está zombando de Deus. Porque para você ter comunhão com Deus, você precisa estar andando de acordo com a palavra dele. Aquilo que a palavra de Deus diz não, não. Aquilo que ela diz sim, sim. Se você está fora disso aí, é como se você estivesse zombando de Deus. Cuidado, porque lá em Gálatas 6, versículo 7, está dizendo, não vos enganeis. Tem gente enganando a si próprio, meu irmão. Tem gente que está enganando a ele próprio, achando que está servindo ao Deus da Bíblia e na verdade está servindo a qualquer outro Deus aí, imaginário, que ele imagina, mas não está servindo ao verdadeiro Deus. Então a Bíblia está dizendo, olha, não vos enganeis, não engane a você mesmo. Gálatas 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E como eu disse, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas ele também repreende, ele disciplina, ele castiga. Há um texto em Apocalipse 3,19 que vai justamente dizer que ele castiga, ele repreende aqueles que ele ama. Diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, versículo 19. Em uma outra versão, na versão de Almeida, revista corrigida, diz, eu repreendo e castigo. Eu repreendo e castigo a quantos amo. Na atualizada diz, eu repreendo e disciplino, que é a mesma coisa. Então a justiça de Deus, ela já começa a se manifestar aqui ainda em nossas vidas, nos nossos dias.
não no dia do juízo final. A justiça de Deus já começa a se manifestar, que aquilo que o homem semear, isto ele também se fará. E Deus traz a sua punição. Agora, a diferença é que quando Deus traz a sua punição, quando Ele traz a sua repreensão, o seu castigo, é para que nós possamos nos arrependermos e voltarmos para Ele. Nos voltarmos para Ele. A comunhão com Ele. Então, a justiça de Deus, ela promove justamente esse momento de comunhão com Ele. Quando Ele lhe repreende, Ele disciplina, Ele está lhe chamando mais para perto. Que é diferente da justiça do homem. A justiça do homem é aquela que quer punir e ver o outro ser destruído. É por isso que lá em Tiago 1, versículo 19 e 20, vai dizer que todo homem esteja sempre pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 20 vai dizer isso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem vai produzir a sua própria justiça. Uma justiça que não tem compaixão, uma justiça que não tem amor, uma justiça que não tem misericórdia. Quando queremos exercer a nossa própria justiça, nosso próprio julgamento, nós fazemos, mas não é de acordo à justiça de Deus. Então a justiça de Deus é aquela que realmente repreende, castiga, disciplina, pune, mas com o objetivo da pessoa se arrepender e voltar-se para Ele e ter uma nova chance, ter uma nova oportunidade. Então Deus é aquele que repreende, Deus é aquele que disciplina, Deus é aquele que castiga. E quando Deus repreende, disciplina e castiga alguém, é porque Ele ama. Aquele que Ele não ama, é porque não está fazendo a vontade dEle, é porque está lá no mundo, entregue ao pecado. Mas aquele que Deus está repreendendo, veja com bons olhos. Aquele que Deus está disciplinando. De que forma Deus disciplina, meu irmão? De que forma Deus disciplina? Fazendo você passar por alguma situação que vai lhe causar dor. Vai fazer você sofrer. Essa é a disciplina do Senhor. Mas aquele momento de dor e aquele momento de sofrimento nada mais é para que você se achegue a Ele, para que você se arrependa da vida que você está levando no pecado, para você se chegar a Ele. Não tem vida feliz fora da presença de Deus. Meu irmão. Eu sei que muita gente não vai concordar, mas eu não consigo entender, eu não consigo ver alguém feliz fora da presença de Deus. Tenta passar até para as pessoas aquela imagem de que é feliz. Mas no fundo não tem como ser feliz, porque o ser humano foi criado por Deus, foi criado com um objetivo, foi criado para uma finalidade, para servir a Deus, para adorá-lo. E quando Deus fez o homem, colocou no homem o seu espírito. O homem era pleno, o homem era cheio, tanto que o homem era eterno. Só que na pessoa de Adão, toda a raça humana pecou. E esse Espírito de Deus que habitava dentro do homem, completando o homem na sua plenitude, foi retirado. No que esse Espírito de Deus foi retirado, nós só podemos ter esse Espírito agora de volta, entregando as nossas vidas para Jesus, e Jesus vai nos conceder esse Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, para habitar dentro de nós novamente. Enquanto a pessoa não fez isso, ela está sem esse Espírito, sem o Espírito de Deus habitando dentro dela. Como pode uma pessoa ser plena, ser feliz, se lhe falta algo? O essencial da vida. O essencial que vai inclusive lhe garantir vida eterna. O homem foi feito eterno. Adão era para estar aqui no nosso meio hoje. Não era para ter morrido. Logo que ele desobedeceu, o pecado entrou no mundo, Satanás entrou e com ele veio a morte. O Espírito de Deus foi retirado de Adão, de Eva. E assim passou a toda a raça humana. Nós nascemos sem o Espírito de Deus. Quando entregamos nossas vidas para Jesus, Jesus nos concede o Espírito de Deus novamente para habitar dentro de nós, e assim nós obtemos novamente a vida eterna. Então, para mim, não tem felicidade longe da presença de Deus, sem o Espírito de Deus. Nós temos momentos de alegria quando estamos no mundo, vivendo longe de Deus, sem o Espírito de Deus. Nós nos esforçamos para termos momentos de alegria. Por isso que as pessoas
procuram se saciar tanto com festas, com bebedices, com isso e aquilo outro. Porque se não fizer isso, não consegue ter esses momentos de alegria. Mas é diferente de você viver alegre, satisfeito e feliz com as mínimas coisas, com o mínimo. Quem tem o Espírito de Deus, mesmo que passe por tribulações, por muitas aflições, mas ela vive uma satisfação na vida, que é estar com Deus. Ela vive feliz, mesmo apesar, mesmo diante dos problemas, ela vai conseguir ser feliz. Como eu te disse, a justiça de Deus, Deus é um Deus justo, e além de amor, Ele vai exercer sua justiça. Então cuidado, porque muitos pensam que por experimentar o pecado, por estar no pecado, não vai sofrer nenhuma consequência, porque Deus só é amor. O pecado vai lhe deixar consequências. Você pode até obter o perdão de Deus, mas vai ficar as consequências do pecado. Você lembra de Davi? Quando Davi pecou ali com Batseba e mandou matar o marido de Batseba. Davi fez tudo aquilo, meu irmão, e foi repreendido ali pelo homem de Deus, profeta Natã. E depois que ele enxerga a besteira que ele fez, Natã vai contar uma história, e aquela história se encaixava perfeitamente na dele, e vai abrir os olhos dele, e ele vai enxergar o tamanho da besteira que ele fez. Ele se arrepende, ele se lança ao chão, aos pés do Senhor, pede perdão, mas a consequência ficou. Olha só a sentença que Deus deu para Davi, mesmo absolvendo ele da morte eterna, porque o profeta Natã vai dizer, olha, Deus te perdoou, tu não morrerás. Mas olha o que Deus mandou dizer a Davi através do profeta Natã. 2 Samuel 12, versículo 10 em diante. 2 Samuel 12, versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do dia. Sabe quem é esse próximo aqui? Foi o próprio filho de Davi, Absalão. Davi tinha várias mulheres à sua disposição. Não tinha necessidade de ir pegar a mulher de Urias. E Deus vai justamente, olha, dizer a ele aí, antes desse versículo que eu estou lendo, Deus vai dizer, eu te dei, se quisesse eu te dava todas as mulheres que tu desejasse, mas tu não se contentou com elas e foi buscar justamente aquela mulher que você não podia se deitar com ela. Aí Deus vai dizer aqui, ó, eis da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo. Esse próximo, como eu estou dizendo, foi o filho de Davi, o Absalão, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Todo Israel estava vendo Absalão lá no alto do palácio, tendo relações, não à vista, mas ele entrava lá na tenda para ter relação com as mulheres de Davi. E aí ele continua dizendo aqui no versículo 12, 2 Samuel 12, versículo 12, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então a primeira consequência ali, mesmo Davi recebendo o perdão de Deus, foi que o filho dele morreu. O filho que ele teve com Batseba, ele ficou ali jejuando, orando durante vários dias no chão, mas não teve jeito. O menino adoeceu e morreu. Deus levou. E também, como Deus disse, dentro da própria casa de Davi, ele suscitaria o mal contra o próprio Davi. Então você vai ver o filho de Davi querendo matá-lo. Você vai ver um irmão estrupando a própria irmã. Então a casa de Davi, meu irmão, ficou de perna pro ar. Mas ainda assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus.
porque ele se voltou para Deus. Leia depois o Salmo 51, você vai ver que salmo lindo de confissão de pecado e arrependimento de Davi. Leia para você ver. Então Davi se tornou mais temente ainda a Deus, mais fiel a Deus do que o que era antes. Então, se você está no pecado e Deus está te repreendendo, Deus está te disciplinando, Deus está te castigando, aquilo está te fazendo sofrer, está causando alguma dor, é porque Ele está te chamando para perto, assim como Ele chamou Davi. Tudo isso que aconteceu na vida de Davi, Davi poderia até se revoltar contra Deus. Como o Senhor me dá uma sentença tão pesada, tão severa como essa? Dentro da minha própria casa, o mal suscitará contra mim. Mas isso não afastou Davi do Senhor. Pelo contrário, Davi se aproximou mais ainda de Deus. Que tudo que você estiver passando seja para você se aproximar mais de Deus, para você se chegar mais ao Senhor e não se afastar dele. Tá bom, queridos? E outra, se Deus é justiça, isso quer dizer que nós devemos também exercer essa mesma justiça entre nós, uns para com os outros. Mas nós devemos exercer essa justiça igual a que Deus exerce para com nós, para cada um de nós. O problema é que quando queremos exercer a justiça entre nossos irmãos, nós queremos exercer a nossa própria justiça e não a justiça que vem de Deus. Como eu disse lá em Tiago 1:20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como quando estamos irados, nós temos a tendência de exercer a nossa própria justiça. Por isso, esteja atento ao que diz a palavra de Deus. No versículo anterior de Tiago 1:20, no 19, diz que devemos ser tardios para falar e tardios para se irar. Devemos estar sempre prontos para ouvir. Seja tardio para se irar, meu irmão. Porque irado você tomará decisões que você irá se arrepender profundamente depois. E depois de palavras ditas, elas não voltam atrás. Por mais que você volte e peça perdão à pessoa, aquelas palavras machucaram demais. Criaram cicatrizes. Talvez o relacionamento com aquela pessoa nunca será mais o mesmo. Então seja tardio para se irar, se controle o máximo que puder. E quando exercer justiça, exerça a justiça baseada na justiça de Deus. Se você tiver que chamar alguém à repreensão, à atenção, disciplinar alguém, faça isso com amor, para que aquela pessoa reflita, veja o erro que cometeu e possa se arrepender do que fez. O homem irado dificilmente irá exercer a justiça de Deus, irá exercer a sua própria justiça. E é justamente a diferença entre a justiça de Deus e a do homem é que a justiça de Deus ela tem a misericórdia. Deus pune, Deus castiga, Deus disciplina, repreende, mas ao mesmo tempo é um Deus misericordioso que estende a mão dando sempre uma nova chance. Ele dá várias chances, não dá somente uma. A pessoa pode errar quantas vezes for, ele está dando sempre uma nova chance. A pessoa só não abraça aquela chance se ele não quiser. Nós precisamos exercer a justiça de Deus nas nossas vidas, principalmente uns para com os outros. Você lembra ali dos 2 ladrões na cruz? Um deles se arrependeu, mas veja bem, antes de um se arrepender, todos 2 estavam insultando a Jesus. Todos os 2 estavam falando mal de Jesus. Você vai ver isso em Marcos 15, versículo 31, que diz assim: de igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Os 2 estavam ali insultando a Jesus, os 2 ladrões. Só que chegou em determinado momento que um deles refletiu e enxergou a besteira que ele estava fazendo. Um deles vai dizer para o outro: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este aí nada fez para que ele estivesse aqui. Nós estamos aqui merecidamente e este não.
E ele vai dizer justamente para Jesus que lembrasse dele quando estivesse no paraíso. E Jesus vai prometer que ele iria para o paraíso. Aos olhos daquela multidão ali, que diz, exercendo a sua própria justiça, aqueles 2 ladrões morreram condenados. Nós, através das Escrituras, nós sabemos que um foi absorvido ali, que um não morreu condenado, somente o outro. Mas no julgamento de todos ali não tinha salvação para mais nenhum. Às vezes acontece entrar na igreja aquela pessoa que a vida toda só fez mal, né? Traficou, matou, estrupou. E agora entra na igreja ali, atrás de Deus, entregando sua vida para Jesus. Infelizmente, tem alguns irmãos que vão exercer a sua própria justiça e vão olhar assim atravessado e dizer: agora está aqui. Será que é verdade? E muitos irmãos não vão acreditar numa possível mudança de vida daquela pessoa. Eu sei que tem muitos que não estarão sendo verdadeiros, estarão ali interessados, em melhorar sua reputação, por conveniências e tal, é outra história. Mas tem aqueles que estarão ali por sinceridade, estarão ali verdadeiramente sendo transformados pela palavra de Deus. E aí, nós temos que exercer a nossa própria justiça? Ou nós precisamos abraçar a justiça de Deus e dar sempre uma nova chance àquele que se mostra arrependido? Faça isso. Exerça a justiça de Deus sobre a sua vida. Alguém já deve ter errado com você. Alguém já deve ter feito algo que te machucou, que te ofendeu. Exerça a justiça de Deus. Perdoe esta pessoa. Dê a ela uma nova chance, uma nova oportunidade de ter uma amizade contigo, um relacionamento contigo, de se relacionar com você. Não estou falando aqui relacionamento matrimonial não, e pode ser também. Mas deixe ela se aproximar de você novamente, porque tem pessoas que dizem até que perdoou, mas quer distância daquela pessoa, quer ver ela de longe. E outras nem perdoar, quer perdoar. Deixe de exercer a sua própria justiça. Deixe que a justiça de Deus seja exercida na sua vida, principalmente para com as outras pessoas. Mateus 20, versículo 1, Jesus vai dizer assim, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E eu vou resumir a história aqui. E aqui vai dizer que esse dono de casa que saiu para assalariar alguns trabalhadores para a sua vinha, ele vai sair de manhã cedo, tipo 6 horas, e vai contratar alguns trabalhadores para a sua vinha. Às 9 horas ele achou que precisava de mais gente. Só que ele combinou com todos esses, desde os primeiros de 6 horas, que ia pagar um denário. E eles concordaram. Vocês vão por um denário? Vamos, sim. Quando deu 9 da manhã, ele precisou de mais gente, ele contratou a um denário também, eles foram. Quando deu meio-dia, ele viu que precisava de mais pessoas, e ele contrata mais pessoas a um denário. Às 3 da tarde, a mesma coisa, às 5 da tarde, a mesma coisa. Quando chega no final da tardezinha, na prestação de conta para pagar, ele começa a pagar pelos últimos, pelos últimos, os que chegaram ali a 1 hora de relógio. E nesse pagamento ele dá um denário a cada um. Os que chegaram 6 da manhã estavam na expectativa de que iriam receber mais. Por quê? Porque os que chegaram 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora, receberam um denário, e aqueles que chegaram de manhã, 6 horas da manhã. Só que quando chegou na hora do pagamento daqueles das 6 horas da manhã, eles também receberam um denário. E não gostaram. Se aborreceram, reclamaram e disseram, olha, nós trabalhamos desde as 6 horas da manhã, pegamos a fadiga do dia inteiro, o sol escaldante em nossas costas. Como nós vamos receber a mesma coisa que esses que chegaram 1 hora atrás? E o Senhor da vinha vai dizer, olha, o combinaste não foi que eu pagasse um denário? Então toma aqui o teu denário. Agora, se eu paguei um denário àquele que chegou 1 hora só de relógio e trabalhou, eu quis pagar. Eu quis usar dessa bondade. Mas eu não estou sendo desonesto contigo.
Nós não combinamos um denário, toma aqui o teu denário. E eles não saíram satisfeitos. Mas e aí, foi injusto o senhor da vinha? Não, porque o combinado foi um denário. Se ele quis dar um denário àquele que trabalhou só 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas, problema dele. Então ele diz, toma aqui o teu denário e vai-te embora. O que é que a gente pode aplicar isso aí? Porque a parábola já começa dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o reino de Deus é semelhante a esse dono de casa que foi atrás de trabalhadores. O reino de Deus é assim, meu irmão. Aquela pessoa que já serve a Jesus, que já serve a Deus há 30, 50, 60 anos, e aquela que aceitou Jesus ontem, vai ter o mesmo direito à salvação. Não é porque aquela que já serve a Cristo há 60 anos vai ter algo a mais, não. Se Jesus voltasse aqui hoje, aquele que aceitou Jesus há 1 hora atrás, obteria direito a esta salvação. Igualmente aquele que aceitou Jesus há 60 anos atrás. A mesma paga. E ele não estaria deixando de ser justo por isso. A justiça de Deus não é a nossa justiça, não é semelhante à nossa justiça. Nós iríamos colocar várias condições, várias situações, talvez, para que alguém fosse ser salvo. Como é que uma pessoa que serve a Jesus, sem se desviar dos seus caminhos há 60 anos, e uma que aceitou a Jesus há um dia, já vai ter o mesmo direito. Mas para Deus é assim. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Ninguém é melhor que ninguém. Todos têm o mesmo direito perante o Senhor, desde que seja fiel a Ele. Desde que esteja andando nos seus caminhos. Amém? Ainda em Mateus 5,20 diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A nossa justiça tem que exceder em muita dos escribas e fariseus. Por quê? A justiça dos escribas e dos fariseus era aquela justiça que exigia muito das pessoas e eles mesmos não praticavam. Às vezes estamos exigindo muito das pessoas e não estamos fazendo aquilo que estamos exigindo. Queremos que as pessoas andem certinhas, enquanto que estamos andando totalmente errado. Então Jesus diz, olha, se a vossa justiça, se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, porque eles são hipócritas, eles falam, mas não fazem, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Mateus 5,20 está dizendo isso aí. Então, meu irmão, a justiça de Deus ao mesmo tempo que pune o pecador ali na sua vida, nos seus pecados, ele dá a oportunidade da pessoa se arrepender em Cristo Jesus e obter o perdão de Deus. Deus pune, mas é aquela justiça que pune estendendo a mão, dando uma nova chance. Que você possa fazer fruto dessa justiça de Deus, se você estiver andando atualmente fora da palavra. Se arrependa, meu irmão. Abandone o pecado, para que você possa então alcançar a misericórdia de Deus. Provérbios 28, versículo 13, diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13 diz isso aí. Os que encobrem as suas transgressões, esse jamais irá prosperar. Agora, aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Não adianta só você confessar. Não adianta somente você ser sincero diante de Deus. Ó Senhor, eu estou sendo sincero diante de Ti. Eu vou te confessar o meu pecado. Se você confessa e não deixa, não abandona, não está adiantando nada. A misericórdia de Deus nunca chegará na sua vida. O texto está dizendo aqui que aquele que confessa e deixa. Muitos estão confessando. Tem pessoas que se derramam em lágrimas, né? No culto a palavra toca o coração daquela pessoa, e ela se derrama ali confessando o seu pecado diante do Senhor, tentando alcançar a misericórdia de Deus, mas no outro dia volta para o pecado de novo, meu irmão. Você não vai ter a misericórdia de Deus nunca na sua vida, se você, além de confessar, não deixar.
Porque o texto é claro aqui, Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Você precisa deixar. Não adianta só confessar. Você vai morrer no pecado e sem as misericórdias do Senhor. Quero finalizar aqui lendo 1 João, capítulo 1, 1 João 1, versículo 8 e 9, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Confesse seu pecado, mas além de confessar, abandone-o. Ele te purificará de toda injustiça e a misericórdia do Senhor estará sobre a sua vida. Faça isso. Não se esqueça de, se você ainda não fez a entrega de sua vida para Jesus, faça isso, meu irmão. Porque também não adianta você estar tentando se relacionar com Deus, não sendo através de Cristo, não sendo através de Jesus. Tem muitas pessoas que dizem que tem Deus, mas não quer saber de Jesus. Tem pessoas que você vai falar do amor de Deus, elas ouvem de boa. Ouve tranquilamente, mas na hora que você fala de Jesus, já cria uma certa rejeição. Mas saiba você que, se você está tentando ter relacionamento diretamente com Deus, sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, você está perdendo seu tempo. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você crê que Jesus não é um mentiroso, creia então na palavra dele e entregue a sua vida hoje ainda, agora, nas mãos de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, entramos na tua presença, Senhor, para te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Te agradecer pelo que o Senhor continua fazendo e pelo que estará ainda fazendo no futuro. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Que o Senhor nos dê condições de estarmos exercendo sempre a tua justiça sobre as nossas vidas. Que nós possamos reconhecer que só temos acesso a ti através do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê condições a cada dia de estarmos tendo o entendimento que precisamos ter da tua palavra. E que a tua graça, as tuas misericórdias e as tuas proteções estejam sobre as nossas vidas, hoje e todo sempre. Amém. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.